Ok. Dando continuidade ao termo de colaboração premiada de Mônica Regina Cunha Moura, passamos agora a tratar do anexo 7, campanha Fernando Haddad 2012. Lembrando que a colaboradora foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito do acordo de colaboração premiada de acordo com a legislação pertinente. Pode falar, por gentileza. Ok. Então, em 2012, início de 2012, nós fomos convidados, o João foi convidado para fazer a campanha à Prefeitura de São Paulo do Fernando Haddad. Quem convidou? Quem conversou com o João primeiro, acho que foi o Palocci. Acho que foi o Lula, dessa vez o Lula que chamou, ou foi o Palocci, não me lembro, acho que foi o Lula que chamou. A primeira vez que falou, você vai fazer a campanha do Haddad. Na verdade já era meio tácito, assim, que a gente sabia que ia fazer, depois da grande vitória de 2010, né? Que eles iam chamar a gente para fazer 2012, a gente aguardava essa. Mas acho que quem falou a primeira vez com o João, não tenho muita certeza, mas acho que foi o Lula. E o Haddad era ministro da Educação do governo Lula. E nós fomos daí começaram-se as conversações financeiras, dessa vez entre eu, o Palocci, o Vacari estava presente sempre, e dessa vez participou também o tesoureiro da campanha, o responsável pelas finanças da campanha do Haddad, que era o Chico Macena. Ele é do PT de São Paulo. Posteriormente ele foi até secretário do Haddad, da prefeitura. Então ele participou também da conversa, ele era responsável pela parte oficial, mas ele sabia também, ele participou da conversa em geral, valores, né? Então ele sabia da parte por fora. Então teve o mesmo processo, como sempre, reuniões, negociações, e acabamos fechando o valor de... A campanha toda custou 50 milhões. Toda, que eu digo, os 2 turnos. Claro que a gente só negociou um turno, eu estava aqui fazendo esforços para me lembrar dos valores em separado, como a senhora pede para falar. Então, no primeiro turno, foi negociado 30 milhões, não quero errar, hein, mas 30 milhões, sendo 20 em contrato e 10 por fora. E no segundo turno, ficou em 20 milhões, um pouco mais dessa vez do que o praxe, porque a campanha, como eu disse ontem, essa campanha nos deu quase um prejuízo. Então, quando chegou no segundo turno, a gente já estava atolado de dívida, porque a campanha foi muito mais cara do que eu tinha orçado. Não porque foi nada errado no meu orçamento, é porque o João realmente, para ganhar, ele começou a fazer muitos filmes, a produzir coisas mais caras, a contratar gente mais cara para reforçar. Então a campanha saiu, o primeiro turno a gente gastou muito, então no segundo turno eu cobrei 20 milhões. Dos 20 milhões foram pagos 10 em contrato e 10 por fora. Isso quer dizer que dos 50 milhões totais da campanha, foi 30 em contrato e 20 milhões de reais não oficial, por fora, em dinheiro. E quem foram as pessoas que participaram dessas negociações, de tanto por dentro quanto por fora? Eu, o Vacari, o Palocci e o Chico Macena. Sendo que nas reuniões foi definido depois que o Vacari se encarregaria Vacari e Palocci, como sempre, né, se encarregariam da parte por fora, de como resolver. Mais uma vez me encaminharam ao Odebrecht, 2012 já, e o Chico Macena faria os contratos, cuidaria da parte oficial e dos pagamentos dessa parte. Fizemos tudo igual, a mesma coisa, e eu fui procurado, já procurei diretamente o Huberto, que tinha assumido desde 2010 totalmente essa função. Mesma coisa, negociamos como seria os pagamentos, o esquema de sempre, entrega uma parte de dinheiro no Brasil, a parte que a Odebrecht ia resolver, e uma parte por fora, na Xiaobil. Pagariam sempre depois, porque eles sempre pagam depois essa parte por fora. Quanto que foi que a Odebrecht pagou nessa campanha? A Odebrecht pagou em torno de 5 milhões em dinheiro no Brasil, mais ou menos, e ficaria para eles 10 milhões eu estou falando no geral, tá? Na campanha. 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais, equivalente a mais ou menos 5 milhões de dólares, era mais um pouco, o dólar nessa época já estava um pouquinho mais alto. Mais ou menos 5 milhões de dólares na Xiaobil. E ficou 5 milhões a mais, que seria pelo PT. A parte do PT em dinheiro.
A parte não oficial paga pelo PT. Como sempre, a campanha ocorreu tudo como sempre foi, o Aldebrecht honrou com os compromissos, o Migliaccio fez comigo a programação, o cronograma de pagamento, a forma de pagamento era a mesma, recebimentos em flats em São Paulo. Aí eu estava em São Paulo, nessa época a campanha foi lá, mas eu nunca utilizava o flat que eu morava com o João para fazer a campanha. Eu sempre alugava um outro flat por um dia, 2 dias, que eu ia só para ficar o dia inteiro lá esperando. Qual é que você normalmente alugava? Nessa campanha nós alugamos para receber dinheiro, repetia o Zaviero, repetia o Parque Plaza e uma vez ou outra no Meliá. Sempre naquela redondeza ali que eu conhecia bem. É um lugar de São Paulo que eu conheço. Você estava morando aonde? E nós tínhamos alugado um apartamento mensal no hotel. Como é que chama aquele? Um hotel grande que tem bem grande que tem em São Paulo. Acho que tem aqui. Minha cabeça não está muito boa. Eu vou me lembrar daqui a pouco. É um hotel muito conhecido, é uma bandeira bem conhecida. Eu volto a isso. Sim. É o hotel que a gente ficou para a campanha. Me vem o nome na minha cabeça, mas eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Senão eu recorro ao Google. Mas é um hotel muito conhecido. E nessa campanha, enfim, ocorreu e ficou mais uma vez pelo PT, que não pagou a parte combinada em dinheiro. Dessa vez o PT acho que não pagou parte combinada em dinheiro nenhuma. Ficou protelando e não pagou. Então eu recebi, na verdade, todo o dinheiro por dentro e todo o dinheiro da Aldebrecht, né? Não houve. E a dívida rolou para 2013 e já tinha o problema que eu já tinha um acúmulo de dívidas com o PT, essa que eu acabei de relatar no anexo anterior. Então, era o Vacari que resolvia tudo e houve, enfim, cobrança, demorou, mas nesse mesmo ano, logo depois, em 2013, essa dívida não foi tão prolongada como a outra, que a outra já tinha virado um drama, um problema para todo mundo. Como eu contei, eu saí peregrinando por Palocci, Okamoto, Vacari até resolver. Essa aqui, um dia o Vacari me chama e diz que o presidente Lula tinha mandado resolver o problema da dívida do Haddad. O Lula apadrinhou a campanha do Haddad completamente. Assim, ele se esforçou, ele se empenhou, apesar de estar doente, né, porque ele ficou doente, inclusive da garganta, aquele câncer que ele teve. Isso atrapalhou até um pouco a campanha no início, ele não podia gravar, mas ele se empenhou muito nessa campanha, tanto politicamente como ajudar financeiramente nessa campanha. Então o Vacari me chama um dia lá no Instituto Lula e diz: o presidente Lula está empenhado em pagar essa dívida, não se preocupem, porque ele já conseguiu resolver. Isso foi o Vacari que me disse, que o Lula tinha conseguido resolver. E que um empresário amigo deles iria pagar essa dívida. Então, mais uma vez, eles colocaram uma pessoa de fora do nosso círculo, que estava ali só o Odebrecht para resolver a dívida. Quem é o empresário? Aike Batista. Aí, eu posso fazer um adendo só nessa... Não tem nada a ver com o meu anexo, mas eu quero fazer esse adendo porque eu sei que o Aike, que alguém disse aí, porque eu leio todos os jornais sobre isso, e eu não estou contradizendo nada, eu estou só explicando por que eu disse que o Vacari me disse que foi o presidente Lula, porque foi o Vacari que me mandou procurar o Aike. Porque depois alguém disse, o próprio Aike, que acertou isso com o Guido Mantega. Foi o Guido Mantega que mandou o Aike pagar essa dívida do Haddad. Pode até ter sido, que lá entre eles foi o Guido que conversou com o Aike. Mas para mim, até então eu não tinha tido contato com o Guido Mantega, contato desse tipo de finanças e tal. Não tinha tido nenhum. E para mim quem disse foi o Vacari. Então eu estou contando a minha história, certo? O que ele me disse. Não estou desdizendo o que o Aike disse, não. Não sei como é a negociação deles lá dentro, lá em cima. Então o Vacari me entregou um cartão do executivo chamado Flávio Goldinho, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tinha ouvido falar do Aike, claro, como todo mundo tinha, um cara conhecido. E eu procurei o Flávio Goldinho, nós marcamos o primeiro encontro lá na empresa deles, na OGX, uma dessas empresas, um prédio gigante no centro do Rio de Janeiro. O Flávio Godinho trabalhava na OGX? Trabalhava na OGX. Ele era um dos principais executivos do Aike. Ele era um cara bem próximo, eu percebi por esse... Eu tive 2 ou 3 contatos com o Flávio, nunca tive contato com o Aike. Eu nunca estive sequer no mesmo local que o Aike em toda a minha vida. Eu conheci ele de televisão e de fotos. Mas o Flávio eu tive com ele umas 2 ou 3 vezes. E aí nós conversamos sobre a dívida. Ele disse que pagaria lá fora e me pediu um contrato. Temos que fazer um contrato. E nós fizemos dessa vez, ele mesmo criou, ou eu criei, não me lembro, mas um contrato muito simples, de 2 páginas. Um contratinho de trabalho por uma empresa deles no Panamá. Não sei se era offshore, se era uma empresa. Ele dizia que era uma empresa que existia, que trabalhava, chamada Golden Rock. Está aqui o contrato. Então nós fizemos esse contrato. Deu o valor na época, o câmbio dos 5 milhões deu 2 milhões
300 mil dólares, mais ou menos. E eu fiz esse contrato com uma empresa minha de fora do Brasil. Eu tenho várias empresas fora, porque ele disse que não podia ser com a empresa, com a empresa brasileira, vou pagar na Suíça, pagar em conta no exterior. Então eu fiz um contratinho que... Qual foi a empresa? A minha empresa da Dominicana, que é a Polis Caribe. Mas que, doutora, acabou não acontecendo o pagamento com esse contrato. Por quê? Foi feito o contrato, assinamos tudo, o Ike fez, o Flávio, o Ike mandou e fez a transferência para o banco que eu trabalho nessa minha empresa lá Só que o banco não aceitou. O compliance do banco começou a pedir milhões de documentos da empresa do Ike. E eu passei tudo. Eu falei, olha, eles estão pedindo essa lista aqui. Eu tinha uma lista de documentação, ata da empresa, enfim, o banco criou problema. O Flávio Godinho demorou muito de me mandar, ele me enrolava. Eu tenho e-mails, inclusive nesse computador, isso não está listado aqui, mas eu achei posteriormente e-mails em que eu trato disso com o Flávio, cobrando. Você vai entregar esses e-mails? Sim. Em que eu cobrando a resolução desse problema, porque o dinheiro estava no banco, mas não estava liberado. 2 milhões de dólares no banco, mas o banco não liberou para minha conta. Eles me deram um prazo para resolver isso, como o Ike não mandou, o Flávio não mandou, eles devolveram o dinheiro. Não foi pago nessa conta. Então, voltei ao Flávio e aí resolvemos da seguinte forma. Ele mandou depositar na Shellbill. Nós refizemos o contrato, eu tirei o nome da Polis Caribe e botei o nome da Shellbill nesse contrato, que nós temos aqui, né? Exato. Daí esse contrato, enfim, aí foi. Aí ele conseguiu, porque, como sempre, os bancos suíços não pedem nada. Então... Agora, só por favor, eu quero retomar que eu não entendi. A conta em Rock ia pagar em qual conta? Na minha empresa dominicana, num banco oficial, um banco BDI, que é um ia banco pagar lá fora, lá, mas não é no banco suíço, eu não ia receber. A transferência de valores para a conta oficial. Oficial da minha empresa dominicana. Oficial da empresa dominicana. Tá. Só que o banco dominicano não aceitou. Devolveu o dinheiro. O compliance do banco não aceitou esse depósito, sem as devidas referências que eles queriam, entendeu? Tá. Aí Documentação. então definiu-se que ia pagar pela Definiu-se que ia pagar pela Shellbill. Aí refizemos o mesmo contratinho, só mudando o nome. Polis Caribe saiu e botou Shellbill no lugar. E aí foi feito, eles fizeram o depósito na Shellbill, nós temos o contrato, o extrato, e o extrato sai em nome da Golden Rock mesmo, depósito da Golden Rock na minha conta na Suíça. Aí, o que aconteceu? Isso foi em 2013, mais ou menos em maio. Desculpem. Tomei tanta pastilha que não está adiantando. Em maio de 2013. Aí pula-se o tempo, passou todo o ano de 2013. Quando foi mais ou menos em 2014, eu estava até viajando, eu estava fora de férias, passei uns dias fora. Me liga um advogado, nunca tinha ouvido falar na vida, querendo falar comigo. Eu voltei para o Brasil e fui lá procurar, o advogado do Ike. Eu fui no escritório dele também, no centro do Rio de Janeiro. Chama Rafael Matos, ou Rafael de Matos, não sei, o advogado. Dizendo que o Ike estava sendo investigado lá fora, nas empresas dele do Panamá, que ele tinha tido um problema de bloqueio de contas, por outro motivo, não tinha nada a ver com Lava Jato, nem com nada disso. E que por isso eles estavam muito preocupados com aquele repasse para a gente, porque não havia comprovação de nada, que a gente tinha que fazer alguma coisa para comprovar, para corroborar aquele contrato. Daí nós criamos um projeto de comunicação, como se fosse um projeto de comunicação para que o Ike fosse, que verdadeiramente ele queria implantar empresas nesses países que a gente trabalhava, que era Angola e Venezuela. Ele tinha interesse, a OGX ou aquela outra do petróleo dele, não sei qual, de implantar na Venezuela uma empresa. E a gente fez um estudo que procurou o João, a história era essa, que procurou o João por ser uma pessoa que entendia muito desses dois países. A gente estava trabalhando neste ano, 2012, nós fizemos também Angola e Venezuela, e nós criamos um projeto, trabalho bem feito, todo. Nós criamos um projeto para ele guardar, para ele ter como prova de que o trabalho foi feito, por algum motivo. Na verdade, esse projeto nunca foi real. Existia a intenção dele de abrir empresas nesse país, mas o projeto que a gente fez foi para encobrir este, que a gente chama de projeto X, está aqui. O projeto todo está nesse computador também. E com isso foi resolvida a dívida de 2012 do PT. Foi dessa forma, através do Ike Batista.
que foi o meu primeiro contato com ele. Meu único contato foi com esse Flávio Godinho. Acho que uma ou duas vezes desse encontro participou também outra pessoa da empresa, mas eu não lembro o nome. Ele chamava, acho que era um advogado que ele tinha na empresa, na OGX, que participava comigo, com ele, na hora do contrato. Não lembro o nome dessa pessoa, que ele teve uma vez. E dessa forma foi o meu contato com o Ayrton Batista. Nós temos como prova o extrato da conta, com o depósito dele, da empresa dele. Nós temos os contratos firmados da campanha. Nós temos um contrato da Golden Rock, que está aqui. Nós temos o projeto que eu fiz, que a gente criou para ele, que está aqui. E passagens minhas de avião, transportação para Rio, para São Paulo, essas coisas que consta aqui como provas desse negócio. E o contato com o Haddad sobre esses pagamentos? Não, o Haddad não participava muito, assim, da negociação ele nunca participou. Durante a campanha, como houve muito atraso, a gente falava com ele, aí eu falava abertamente com ele. Falava o quê? Que está atrasando, eu chamava ele de Haddad, Fernando, eu sempre chamei ele de Fernando. A campanha está muito atrasada, eu estou sem dinheiro para trabalhar. A gente botou muito dinheiro nosso nessa campanha, depois recebemos, mas a gente bancou muito, porque a campanha do Haddad... Esse dinheiro que vocês cobravam, ficava claro que era dinheiro por fora? Ficava claro que era dinheiro por fora, porque mais uma vez, como sempre, o dinheiro por dentro não tinha muito problema. Atrasava, mas não era nada substancial. Mas o por fora era o problema. Então, e ele falava o quê? Ele falava que, na verdade, o Fernando sempre se excluiu de tratar de dinheiro, ele dizia que não era ele, que ele não resolvia isso, até o final, depois. Mas a campanha era dele. Era dele. Mas você ele chegava lá e falava que não tinha tinha dinheiro para fazer a campanha. E ele mandava procurar o Vacari. Ele falava que o Vacari queria resolver, que essa parte, que ele não ia resolver isso. Tanto é que depois que acabou a campanha, ele já prefeito, e com essa dívida, não eu, mas Vacari me dizia, pô, eu converso com o Haddad e ele faz de conta que não tem nada a ver com isso, já prefeito. Quando ele dizia, pô, ele agora é prefeito, era fácil para ele conseguir, podia conseguir alguma empresa que pagasse isso para vocês, mas ele tira o corpo fora como se não fosse com ele. Conversou isso comigo várias vezes. Então o Haddad meio que fazia, sabe, João sem braço, não tem nada a ver com isso. Em algum momento, teve um cuidado, assim, como responsável pelas contas, de ver se está sendo pago direitinho por fora? Ao contrário, eu que ia atrás dele, conversava que estava faltando dinheiro e ele dizia que, eu não posso resolver isso. Eu não me meto no financiamento. Ele não tinha essa preocupação, tá tudo ok aí? Nada, nunca perguntou. E, inclusive, quando eu ia atrás dele para cobrar, que era sempre assim, hora de gravar, aí eu descia pro camarim, ficava lá atrás dele, eu ia, na hora das reuniões, eu chamava ele e falava. Ele sempre se esquivou, sempre disse que não era problema dele. Mas ele mostrava que tinha conhecimento. Sim, que tinha conhecimento, ele falava que sabia, mas sempre dizia, não, o Vacari vai resolver isso. O Vacari vai resolver. É tipo assim, eu sou candidato porque eles querem. Não tem nada a ver com financiamento de campanha, mais ou menos isso que ele colocava, entendeu? Eu sou candidato do partido, me chamaram, não tem nada a ver com financiamento de campanha. Porque ele foi um candidato escolhido por Lula, né? Quando todo mundo queria a Marta Suplicy nesse ano. E o Lula bancou pessoalmente, bancou no sentido de brigar por essa candidatura, porque ele acreditava que o Haddad seria melhor para trabalhar do que a Marta, que efetivamente foi. Então ele colocava assim, eu sou candidato porque me chamaram, mas eu não faço financiamento. Com relação à atuação do Lula, em relação aos atrasos, o João falou com ele algumas vezes, tanto é que quando o Vacari me chamou, já no ano seguinte, foi depois de algumas conversas do João com o Lula, que o João dizia para ele que a situação estava dramática porque ele estava se acumulando dívidas, estava criando quase que uma central de dívidas com a gente. Então o João conversou muitas vezes com o Lula sobre essa dívida, tanto é que eu não achei estranho quando o Vacari me disse que o presidente Lula se empenhou pessoalmente em resolver esse problema e que um empresário amigo dele ia resolver a dívida, ia fazer uma doação para o partido, doação não oficial, né? E que ia resolver a nossa dívida. Para mim foi... Você sabe onde é que aconteciam essas reuniões do João com o Lula? Quando o Lula ia gravar com a gente na nossa produtora em São Paulo, o João sempre chamava ele e falava do problema. No Instituto Lula, às vezes, a gente ia lá para levar... O João ia muito para o Instituto Lula. Nessa época, o Lula já ficava direto em São Paulo. Às vezes no Instituto Lula, às vezes na nossa produtora, quando ele vinha para gravações. Aí o João chamava ele num canto e falava disso. Cobrou algumas vezes. E quando a senhora entrava em contato com o Vacari, com o Palocci, para fazer a cobrança desses valores atrasados, qual era a forma de contato? Telefone primeiro e marcava encontros. Aí eu ia ou no escritório de Palocci ou no Instituto Lula. E a senhora tem o telefone que eles utilizavam para esse contato? Tem. Celular? Celular do Vacari. Um celular específico?
Eu ligava no celular do Vacari, que eu acredito que... Eu não sei se ele tem outro celular que ele usa para outras coisas, mas eu ligava sempre no mesmo celular dele. Que era... E o de Palocci também, eu tinha um celular. O Palocci tinha celular, tinha o da casa dele, tem todos os telefones de Palocci. E era sempre assim, quando eu tinha que tratar com quando eu ligava para o Palocci, ele falava, vem aqui que a gente vai conversar. Eu ia no escritório dele, lá no projeto, na Projeto. E o Vacari era sempre lá no centro de São Paulo, na sede do PT nacional. Eu fui lá inúmeras vezes. Então eu sempre encontrava com ele lá. E dessa forma essa dívida não foi tão prolongada. Acabou sendo resolvida primeiro que a outra, que era mais velha, entendeu? Porque, segundo o Vacari, o Lula se empenhou para resolver. E resolveu. Até que a outra foi resolvida quase paralelo, né? Não tem. Vamos ver se falta alguma coisa. Então, só rememorando, pagamentos por fora aí, Odebrecht, que foi uma parte em dinheiro no Brasil, naquela mesma formato, entrega em flat, Fernando Migliaccio, tudo igual. E uma parte na Showbiz, que foi feita em 2013. Se não me engano, foi 2013. Está aqui os extratos. Todos da Odebrecht. Nesse ano, doutora, tinha começou a haver um grande bolo na nossa vida. Eu vou falar só um pouquinho, porque eu vou falar disso depois. Porque a gente estava fazendo nesse ano 2012, a gente fica brincando, foi o nosso recorde histórico. A gente fez 5 campanhas ao mesmo tempo, sendo em 4 países diferentes. A gente praticamente morava no avião, eu e o João, nesse ano, o ano inteiro. Eu não ficava nunca. Era São Paulo para Angola, Angola voltava para São Paulo e ia para Venezuela, e fizemos ainda o Patrus, que foi uma campanha pequenininha, prefeito de Belo Horizonte. Então foi Dominicana no início do ano, só que acabou em maio de 2012. E Dominicana não tem nada a ver com o Odebrecht, nunca se envolveram lá, pelo menos para mim, não sei se envolvem lá para outras coisas. Mas daí eu tinha Venezuela, Angola, Haddad e Patrus. A Odebrecht colaborou com todos, financeiramente, para mim. Então tinha uma hora que era uma confusão, porque eu fazia minhas anotações direitinho, ó, isso aqui é referente, vocês estão me pagando campanha de São Paulo, certo? Certo. Aí a gente fazia nosso cronograma, eu e Fernando Migliaccio. Mas daqui a pouco tinha já um pagamento que era de Angola, que eu precisava receber alguma coisa no Brasil, para pagar contas aqui. Era muito difícil trazer dinheiro de lá para cá. E ao mesmo tempo, às vezes, tinha os pagamentos também que a Odebrecht fazia relativo à Venezuela, que eles pagaram uma parte. Tem uma hora que estava uma conta assim já, a Odebrecht já é uma conta só. Mas eu tinha diferenciações, porque eu sou muito organizada com essas coisas, então eu tinha minhas anotações, entendeu? Mas nesse ano eles pagaram 3 Odebrecht e o Aí desse ano foi o Odebrecht, o Ike. E esse Ike foi da parte do PT? Do PT, da parte do PT da campanha de Haddad. E da parte do PT, chegou a ter entregue via Juscelino? Esse ano não. Esse ano o Juscelino desapareceu do meu radar, não esteve. E não teve entrega em dinheiro, que eu me lembro, não teve entrega em dinheiro no Brasil. Não teve. Porque tanto é que o Ike pagou 5 milhões. Que era justamente a parte que o PT ia arcar. Desses 20, o PT arcaria com 5 e o Odebrecht pagaria 15. E os 5 ficou pendurado. Mais algum assunto que gostaria de Esqueceu alguma coisa? Não, acho que não. Doutora Laura, Falei das provas, né? Provas. Projeto, tudo aquilo. Estamos encerrando a gravação.